informação importante com relação a Bruno Henrique, né? O STJD se posicionou, né? O responsável lá, o presidente pelo STJD, se manifestou com relação ao Bruno Henrique também. Vamos trazer uma informação aí do Lei em Campo sobre situação caso ele seja punido, que é muito difícil de acontecer, ele ainda tendo contrato com o Flamengo. Contrato a gente vai trazer aqui um acerto, né? O contrato é até o final de 2026, com possibilidade de mais um. Só para explicar para vocês, quando eu falei 2027, é porque tem ali um gatilho para ele ficar mais um ano no Flamengo, tá? Que era justamente o que o Palmeiras tinha oferecido para ele, que eram 4 anos. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Em especial, você pode reservar agora vaga no Flamengo e Corinthians com ingresso VIP. Cara, espetacular, sem burocracia. Você pode chamar agora a Caravana do Haroldo e você vai estar presente no jogo contra o Vasco ou contra o Corinthians. Vasco, cara, se você for do Rio, você ainda consegue para amanhã Vasco e Flamengo, tá? For do Rio, você ainda consegue. Se você é de fora do Rio, para o jogo contra o Corinthians, você consegue também com hospedagem, ingresso, passagem, translado, tudo, tá certo? Pode entrar em contato agora com o receptivo da Caravana do Haroldo. Libertadores fora, Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, os outros jogos, Brasileirão, cara, tudo que você quiser acompanhar o Mengão, pode entrar em contato com a Caravana do Haroldo, parceria com a Milés Esporte, também Super Mundial de Clubes com 7 dias na Disney, pacote completo, pode aproveitar. Aqui, a matéria do UOL. Se condenado, Bruno Henrique pode ter o contrato rescindido pelo Flamengo? O advogado trabalhista Teotônio Sherman entende que jogadores que tenham participado de esquema de manipulação, suspeita-se só apenas, né, gente, podem ser despedidos por justa causa, com base no artigo 482, que trata sobre ato de improbidade, seja após condenação definitiva ou quando for comprovada a sua participação na fraude. Tá? Se Deus quiser, não teremos nada acontecendo, estamos na torcida por Bruno Henrique para que ele não tenha feito nada de errado, porque seria uma decepção muito grande para mim. Tenho ele como um exemplo, como um ídolo. Eu adoro o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, é o meu jogador favorito do Flamengo. É o cara que eu adoro e eu torço de verdade que seja comprovada a inocência dele, que ele não tenha, em momento algum, tentado beneficiar alguém, que seja apenas uma informação, conversou, alguma coisa nesse sentido, mas que seja comprovado que ele mesmo não participou e não queria participar daquilo, não estava realmente com intenção de ajudar financeiramente fazendo aquilo. Então eu espero que de verdade, ou que aqueles prints nem são reais, eu espero de verdade, eu juro por Deus, eu espero de verdade que ele não tenha envolvimento nenhum, porque eu adoro o Bruno Henrique. Adoro. E se Deus quiser, o Flamengo não vai precisar passar por nada disso. Bem, o presidente do STJD explicou por que caso de Bruno Henrique no Flamengo foi arquivado no passado e comenta a possibilidade de suspensão. Luiz Otávio Veríssimo Teixeira diz que muitas vezes os elementos não são suficientes para uma decisão justa e a justiça desportiva depende de recursos da justiça comum. Tá? Então, em entrevista ao Globo Esporte, o presidente do STJD, o Luiz Otávio Veríssimo, confirmou aquela informação que a gente trouxe mais cedo. Ele fala, houve uma análise muito bem fundamentada pela Procuradoria do fato do jogo em relação ao alerta trazido. O minuto em que se deu o tipo de jogada, volume movimentado, eventuais alertas anteriores do atleta, do que foi trazido para a Procuradoria até aquele momento. Não teve como avançar. A grande maioria dos alertas não vira processo ou redunda em absolvição, por causa dessa dificuldade de instrumentos persecutórios. Num recorte de 22 a 24, nós temos mais de 150 alertas no Brasil em 2022, aproximadamente 120 em 2023 e 57 em 2024. Desses todos, nós tivemos no âmbito de justiça desportiva 36 condenados. Todos esses condenados estão ligados a uma atuação persecutória do Estado. No entanto, em que se deu a análise, no momento que se deu a análise daqueles elementos trazidos ao STJD, a Procuradoria consubstanciou
um relatório com vários fundamentos e a conclusão foi pelo arquivamento daquele procedimento e, de fato, não havia elementos para o processo. Olha só, não havia elementos para o processo. Por isso estava arquivado. E agora volta com a PF. Os fatos revelam que a imensa maioria dos casos que há condenação na justiça desportiva em relação aos atores do futebol se dá a partir de instrumentos persecutórios próprios de autoridades policiais. Tá? Exige-se geralmente quebra de sigilo bancário e tudo mais. A experiência da justiça desportiva revela que a efetividade no combate à manipulação do resultado dentro do esporte está intimamente atrelada à atuação dos órgãos públicos e institucionais. Então ele explicando que eles não têm muito o que fazer, que eles dependem dos órgãos de fora, da polícia e tudo mais. Então a suspensão preventiva, quando a gravidade do ato ou fato infracional a justifique, né? Ou em hipóteses de excepcional e fundada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho fundamentado do presidente do tribunal, ou quando expressamente determinado por lei ou por este código. Tá? Enquanto não houver o pedido da Procuradoria, o Bruno Henrique pode continuar jogando pelo Flamengo, mesmo com a investigação em andamento. Neste momento, uma suspensão preventiva não é considerada. Então foi confirmado isso. Tá? Mesma coisa que foi trazido mais cedo, em casos de violência, por exemplo, muitas vezes há necessidade de uma medida preventiva. Tem questões que são muito claras. No caso da manipulação, se o alerta vier acompanhado de relatórios de alta recorrência, existe uma densidade de eventos que justifique a adoção da medida. Na justiça internacional, é comum que acusados de manipulação de resultados continuem em atividade, porque não existem elementos que justifiquem o impedimento. Tá? Então, gente, é o que eu falo. Suspeita não é prova. O jogador, eu já falei para vocês também, o jogador muito bem pode ter comentado sem maldade nenhuma. E aí, houve a pessoa que resolveu jogar e de um tempo para cá os jogadores estão sendo instruídos a não fazer mais isso e eu acredito que isso possa ser resolvido. Bem, o Pedro montou o seu próprio departamento médico em casa e acelerou o retorno ao Flamengo em 2 meses. Olha isso, o Pedro acelerou o retorno graças a um departamento médico que ele montou em casa. Além da grande estrutura oferecida pelo Flamengo no Ninho do Urubu, ele montou seu próprio DM em casa. O atacante adquiriu todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses da pós-cirurgia do ligamento cruzado anterior. Além disso, desde 2021, ele conta com um fisioterapeuta particular que trabalha com o jogador semanalmente em sua residência após os treinos do Flamengo. Na época da lesão, ele realizava 3 sessões diariamente em sua casa. Os treinos eram para complementar o trabalho, né, feitos no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Pedro já estava pisando no chão pouco tempo depois do procedimento cirúrgico. Passado o período pós-operatório, ele focou na preparação física. Em seguida, já com os movimentos recuperados parcialmente, passou a se dedicar em recuperar a parte técnica. Pedro retornou no dia 9 de abril contra o Central Córdoba, entrou no segundo tempo, né, e até achei que ele conseguiu participar bem do jogo, mas agora é que ele realmente atuou, fez 2 gols, arrebentou, jogou 33 minutos, mas ainda não deve ser titular. Por isso a gente trouxe a provável escalação sem o Pedro titular. A disputa no ataque vai ser grande, mas o Pedro, a qualidade do Pedro, não dá para a gente imaginar ele sem ser titular do Flamengo. Atualmente, o lateral esquerdo, Matias Vinha, é o único jogador que tem o desfalque confirmado, mas o Alexandro teve um edema confirmado na coxa, então não é uma lesão pesada, é uma coisa simples, mas não vai para o jogo contra o Vasco. Então, há a possibilidade do Alexandre ficar de fora, por causa desse edema, sentiu dores musculares, tem um edema ali registrado, mas diagnosticado. Mas o Pedro, o Felipe já falou que ainda vai levar um tempo para ser titular. Não é tão rápido assim que o Pedro vai voltar a ser titular. Há uma preocupação, o Felipe falou sobre isso. Então a gente tem que ter calma com o Pedro, né? Tem que ter calma com o Pedro. Olha só, o Flamengo tem o melhor início de Brasileirão desde 2018.
Tá? O Flamengo conquistou 10 pontos em 12 possíveis até o momento. É o melhor começo de competição do Flamengo desde 2018, quando também somou 10 pontos nas 4 primeiras rodadas. Então, 2018 o Flamengo brigou pelo título, 2019 foi campeão. O Flamengo está conseguindo um marco interessante nesse início de campeonato. Importante o Flamengo atingir esse nível aí de pontuação nesse começo de campeonato. É muito importante. E eu queria falar aqui sobre a importância do trabalho do Felipe Luiz, a importância do Arrascaeta. Ainda tem quem critique o Georgian de Arrascaeta? E o Flamengo já começou a ver a questão da renovação do Arrascaeta? Eu procurei saber e nos passaram que já está com o presidente Luiz Eduardo Baptista. A proposta de renovação do Arrascaeta já está nas mãos do BAP. Então, o Flamengo está resolvendo a renovação do Guilherme Varela, resolvendo a renovação do Cleiton, que parece difícil, porque o staff do jogador dificulta, mas o Arrascaeta não está parado. Me deixaram claro, a renovação do Arrascaeta não está parada. Há o interesse do Flamengo, sim, de valorizar o jogador como fez com o Gerson, de colocar um contrato longo para o jogador. Então o Flamengo está avaliando e sabe que ele é o seu principal jogador ofensivo. Cara, o lance do gol do Arrascaeta ligou um alerta para a gente falar para aquelas pessoas que criticam o Michael, que vinham criticando o Wesley. O que o Felipe Luiz faz é muito o que o Jorge Jesus fazia. Primeiro, Flamengo 3-0, todo mundo pensa que o Flamengo vai tirar o pé, o Flamengo coloca o pé. E aí os jogadores que estão em campo não tem uma estrela solitária. Tem um jogador que a gente sabe que é diferenciado, que é o Arrascaeta, que eles tentam abrir espaço para ele. Mas não tem uma estrela o Flamengo. Todos desempenham as suas funções. Isso é muito legal. E aí, o Gerson aponta para o Wesley dar a bola para o Michael. Estava vendo um conteúdo muito legal no Insta sobre isso. Postei lá, dá uma olhada. O Gerson aponta para o Wesley dar a bola no Michael. O Michael, que tem gente que critica, faz a jogada individual. Por quê? A movimentação dele, a movimentação do Michael, arrasta os jogadores com ele. Quando o Michael e o Plata vem movimentando junto, o Michael vem movimentando para cá, driblando, né, conduzindo a bola. O Plata vem conduzindo um pouco mais para o meio-campo também, na direção do meio-campo, levando mais dois com ele. O Michael corta para o meio da área, ali na frente da área, e o Arrascaeta fica livre. Quando o Arrascaeta fica livre, ele recebe a bola. Só que ele recebe naquele espaço que ficou vazio. No mesmo momento, em fração de segundos, ele já tem 5, 6 jogadores marcando ele. A bola que ele domina, ele já domina tirando do cara que está mais perto dele, já deixando em posição de chutar, e ele tira totalmente do goleiro, colocando no cantinho. Ele é genial. Não tem como alguém não querer a renovação do Arrascaeta. Ele teve problemas físicos e agora está melhorando. Ele bem fisicamente, o problema é esse, mas ele bem fisicamente não tem para ninguém. Ele é craque. E ele joga muito, ele funciona muito nessa engrenagem, nesse time. Então, gente, é importantíssima a renovação do Arrascaeta. Ela é primordial, mas a gente precisa falar que esse time funciona como uma engrenagem, onde o Plata movimenta, o Michael dribla, o Wesley toca, o Gerson aponta para o Wesley aonde vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse time funciona como uma engrenagem. O Felipe está fazendo esse time. Sentiu o dedo do Felipe já? Não. Gostei dessa brincadeira que ele fez. O Felipe faz o time funcionar como um conjunto. Isso é importantíssimo.
E aí vai ter um jogo que um jogador não vai estar bem. Mas como você tem um conjunto, aquilo ali supre. E aquele jogador, em algum momento, ele vai ser importante, mesmo ele não estando num dia bom. E é isso que está acontecendo. E é uma engrenagem que funciona tão bem que você muda uma peça, ela vai bem. Caso do Alan. Eu acho que o Alan entrou muito bem. Eu acho que o jogo contra o Central Córdoba, como um todo, o time não funcionou. Talvez uma escolha ou outra errada, mas a engrenagem naquele dia não funcionou. Ou, ao invés de 3 ou 4 não estavam numa noite boa. Juntou aquilo ali. De 3 ou 4 não estarem numa noite boa. Ou a escolha inicial do Felipe. Talvez o Flamengo seja extremamente dependente do Pulgar. Talvez ele seja uma peça, tá? Isso eu vou falar importante. Talvez o Pulgar, hoje o Eric Pulgar, seja uma peça da engrenagem que, se ela sai, o equipamento não funciona tão bem. O Flamengo não tem esse jogador, talvez a chegada do Jorginho, eu não sei, mas o Flamengo não tem esse jogador que substitua o Pulgar. Eu sinto isso. No geral, sai uma peça, entra outra, resolve. O grande problema, eu acho, e aí eu vou deixar você comentar aqui, daquele jogo com o Central Córdoba, o grande problema foi a saída, foi o Flamengo começar sem o Pulgar. Depois que o Pulgar entra, o Flamengo muda. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá?